praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Medidas de segurança à Igreja Batista Nova Sião para o retorno presencial dos cultos de domingo. Novo horário dos cultos de domingo, às 18 horas. Início da transmissão, às 17h50 e início do culto às 18 horas. Esse novo horário será a partir do culto do dia 30 de agosto e as demais programações, nesse momento, continuarão online. Entrada será medida a temperatura. Também passará álcool gel e também terá o tapete para limpeza dos calçados. Cumprimentos físicos não recomendamos. Troquem por sorrisos. E o uso de máscara é obrigatório, de preferência camada dupla. Cadeiras terão um distanciamento de 1,5 m e nesse momento será individual, onde as cadeiras deverão permanecer fixadas nos mesmos locais. Não levante sem necessidade e, se houver, comunique um dos introdutores. Banheiro. Para ir ao banheiro, avise ao introdutor antes de levantar, para que ele autorize sua ida. Após a utilização, a higienização será por conta própria. Higienize onde você tocar. Seja objetivo e não fique andando pela igreja. Bebedouro estará interditado. Favor então trazer sua própria garrafa com água de casa. Crianças até 12 anos. Recomendamos que nesse momento ainda não participem dos cultos, inclusive não haverá salas. Restrições obrigatórias. Atualmente não poderão participar dos cultos grupo de risco, idosos acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos, imunodeprimidos, asmáticos e gestantes, quem estiver gripado ou resfriado e quem estiver com a temperatura acima de 37,8 graus. Ceia. Retornamos em setembro, com data ainda a definir. Tirar a máscara apenas para isso, sem conversas. E nossos idosos receberão seu kit ceia em suas residências. Tudo para voltarmos a cultuar e participar desse momento especial juntos. Que Deus nos abençoe e abençoe o nosso retorno. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça.
Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Como é que vão? Espero que vocês estejam indo bem por esse tempo aí que nós estamos passando. Tempo diferente, difícil. Nós sabemos, não é fácil não. E a gente vai avançando e vai andando e vai passando adiante, muitas vezes, sobre as pontes que nos são colocadas. Umas são mais sólidas, outras mais ou menos, mas a gente vai passando, vai atravessando essas etapas para chegar ao nosso destino final. E que bom, chegou o tempo da gente reanimar, reforçar o nosso comprometimento com a obra missionária aqui no estado de São Paulo. A partir desse período, né, que se instala entre maio e julho, agosto, é quando nós celebramos o envolvimento dos batistas paulistas com o avanço do evangelho aqui nas terras bandeirantes. E é sobre ponte que eu quero falar com vocês. Já pensou, meu irmão, minha irmã? Você ser a ponte entre o Senhor Jesus e alguém que está sem esperança e perdido? Já imaginou? Pois é para isso que o Senhor nos alertou, é para isso que o Senhor nos ensinou, para que nós servíssemos de pontes por onde as pessoas pudessem passar com segurança e encontrar a mensagem de esperança do Mestre. Que bom. Eu aqui, no meu trabalho entre os universitários, junto com estudantes, temos feito isso da melhor maneira possível. Temos nos esforçado diligentemente para sermos esses lugares de passagem aonde as pessoas podem sair da sua desesperança e encontrar a esperança em Jesus. Nós nos desdobramos, nós corremos, nós subimos, nós tentamos, e vez por outra nós podemos ver o Senhor sendo manifesto na vida de muitos jovens estudantes. É uma beleza poder fazer parte disso. E que bom, meus irmãos. Enquanto eu, do lado de cá, me esforço para ser ponte para esses estudantes, e o nosso alvo é ter mais gente que possa fazer isso, eu não deixo de pedir a oração sobre isso, meus queridos. Me ajudem em oração para que nós tenhamos mais pessoas que queiram ser ponte nesse mundo universitário. Nós precisamos. Então, eu fico grato a Deus, porque os irmãos, enquanto são pontes para que eu possa continuar o trabalho lá, eu posso, junto com todos os estudantes que nos rodeiam, ser pontes para outros estudantes que venham a conhecer Jesus. Então, eu quero deixar aqui com vocês vão ver daqui a pouco, algumas mensagens que eu recebi. Agora a onda agora é a tal da WhatsApp. Então o pessoal manda, olha, foi bom e tal. Então eu vou deixar algumas mensagens aqui para vocês verem como é que o nosso trabalho tem alcançado estudantes e de que forma. Olha, olha, Zé na rua. Sabe, quero te contar uma coisa. Eu estava como um homem arrogante, desigrejado, e achava que sabia mais que todo mundo, que todas as igrejas estavam erradas. Depois da nossa conversa, e meses antes da minha mãe falecer, eu comecei a frequentar mais a igreja, a ler mais a Bíblia. Não como obrigação, como era antes, pois nasci em um lar cristão. Comecei a ler com profundidade, com o apoio de alguns comentaristas. Passei a frequentar os cultos, e uma vontade crescente e ardente passou a ocupar meu coração. A graça irresistível. Percebi o quanto minha dita inteligência era arrogante. A existência é muito frágil. E tenho certeza que foi Deus quem colocou o Senhor para conversar comigo lá na faculdade.
E eu fico mais uma vez dizendo e repetindo quantas vezes ainda forem necessárias. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo seu envolvimento. Muito obrigado pelo seu crédito para que a gente continue fazendo. E isso é porque os irmãos têm sido ponte para que eu possa ser ponte para os estudantes universitários chegarem ao Senhor Jesus. E foi o que o apóstolo Paulo nos ensinou, a partir do seu próprio exemplo. Firme de tudo, para com todos, para que por todos os meios pudesse salvar alguns. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. É assim. Vamos seguir? Seja você uma ponte também. Amém. Onde o amor alicerce pontes aos outros.
Olá, irmãos da Igreja Batista Nova Sião. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juarez. Eu sou da Comunidade Batista da Paz, pastoreada também pelo pastor Márcio, que já foi pastor de vocês aí, e foi ele quem estabeleceu esse contato entre nós. E é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez hoje. É lógico, seria bem melhor poder estar junto com os irmãos, tomar aquele café na cantina lá nos fundos e compartilhar a presença dos irmãos também, junto com a palavra de Deus. Mas Ele é soberano e Ele tem permitido com que as nossas vidas, com o seu povo e a sua igreja passem por esse momento. Então nós estamos aí, passando por esse momento e tentando crescer nele. Eu já aviso aos irmãos que eu moro numa rua movimentada e se a minha pregação, se a minha mensagem, se o meu estudo for interrompido aí pelo carro dos ovos, tenham paciência comigo. Mas é uma rua que passa ônibus constantemente e que também passa bastante carro vendendo aí algumas coisas. Mas a minha oração nesse momento é que através desse tempo que passaremos juntos, e eu tentarei ser breve, os irmãos sejam abençoados com a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo como igreja. Estamos ligados, mesmo que pela tecnologia, mas nós te pedimos que o teu Espírito Santo Ele possa fazer a diferença nesse momento e Ele possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Então, me ajuda nesse momento e que através da minha vida os Teus irmãos, os meus irmãos, possam receber da Tua palavra e serem edificados por ela. Tira de mim aquilo que pode atrapalhar, tira de mim qualquer coisa que seja de mim mesmo, mas me ajuda a permanecer na Tua palavra, para que dessa maneira os meus irmãos recebam a Tua pura, simples e poderosa palavra. No nome santo do Teu Filho Jesus é que nós oramos nesse momento. Amém. Queridos, eu queria pedir que vocês abrissem aí a Bíblia na carta de Paulo a Filemão. Vou dar um tempinho para que vocês abram e a gente possa caminhar juntos. Então, Filemão, uma carta bem pequena do apóstolo Paulo, a menor carta dele, na verdade. Uma carta muito interessante, uma carta viva, uma carta que a gente pode, através dela, escrita há tanto tempo atrás, absorver alguns conhecimentos bem práticos para a nossa vida nos dias de hoje. Ok? Filemão, estamos juntos? Vou ler a carta toda, vamos ler junto aí. Eu estarei lendo na NVI. Peço que os irmãos acompanhem a leitura junto comigo desses 25 versos. Vamos lá? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um pedido com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre.
não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epafrás, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim também como Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Essa é a leitura da carta de Paulo a Filemon. Vamos deixar bem claro, para a gente não se perder nesse processo. É lógico que a carta de Filemon é uma carta bem conhecida dos irmãos, uma carta curta, acredito que muitos ou todos já leram, mas vamos deixar bem claro os personagens principais dessa carta. Obviamente que o autor principal é Deus, a inspiração vem dele. Mas nós temos aqui 3 personagens que vão nortear a nossa leitura dessa carta. Primeiro nós temos Paulo, que é o autor dessa carta, ele escreve essa carta de próprio punho. Ele está mandando essa carta para alguém. Ele está mandando essa carta para Filemon, um irmão, um participante da igreja de Colossos. Por que ele manda essa carta para Filemon? Essa é uma carta de intercessão. Paulo vai interceder por um escravo fugitivo, chamado Onésimo. Então nós temos 3 personagens: Paulo, o autor, Filemon, aquele que vai receber a carta, e Onésimo, que seria o motivo dessa carta. Então a gente vai caminhar junto nesse sentido e espero que você seja abençoado com essa exposição da palavra. Primeiro eu queria passar para você um panorama bem rápido mesmo, para que você entenda o contexto da época, como e quando se passa essa história. Essa carta ela foi escrita por Paulo provavelmente entre os anos 58 e 62 da nossa era cristã. Algumas pessoas disseram alguma coisa sobre essa carta e é bem legal a gente poder entender o significado dessa carta para algumas pessoas e o significado que ela vai ter para a gente também. Por exemplo, Jerônimo, um dos pais da igreja, ele diz que a carta de Filemon é um elemento decorativo do Evangelho. Ela decora o Evangelho de Jesus, porque na verdade a gente vai poder verificar que a carta de Filemon ela é um protótipo do Evangelho de Jesus. Através da carta de Filemon nós podemos entender o que foi o sacrifício de Jesus no nosso lugar, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Martinho Lutero, o grande reformador, ao falar da carta de Filemon, ele diz que ela é um exemplo encantador e magistral do amor cristão. Já Hernandes Dias Lopes, um pregador dos nossos tempos, que está aí pregando a palavra de Deus com muito vigor e com muita sabedoria, ele diz que a carta de Paulo a Filemon é um bilhete regado de profunda emoção. Como eu já falei para vocês, ela é a carta mais breve de Paulo, ela tem apenas 335 palavras no grego, e ela é uma carta muito prática. Paulo não discorre muito sobre teologia na carta a Filemon. Embora a gente vá observar alguns pontos teológicos, a carta de Filemon não é, por exemplo, como a carta de Romanos, onde Paulo ali fala muito sobre teologia. Talvez a carta mais teológica de Paulo seja a carta de Romanos. Mas a carta de Filemon é uma carta prática, é uma carta onde Paulo expõe ali o seu caráter. O que fica muito claro na carta de Filemon é que a doutrina cristã ela precisa permear a nossa vida diária. Aquilo que a gente crê não pode ficar guardado apenas no nosso coração e na nossa fé, mas aquilo que a gente crê precisa ser demonstrado através das nossas atitudes, no nosso dia a dia,
nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo onde a nossa vida estiver envolvida. Você pode dizer um amém aí na sua casa? Pode participar dessa maneira? Glória a Deus. Essa carta, ela é uma carta muito pessoal. Diferente das outras cartas de Paulo, onde Paulo direciona uma carta a uma igreja, a um grupo de pessoas maior, essa carta ela é específica para Filemão. Essa carta é uma carta que era apenas para Filemão, mas graças a Deus ela foi vazada para nós. É como se fosse, hoje em dia, no nosso WhatsApp, um áudio que vazou e muitas pessoas ficaram sabendo. É lógico que a carta de Filemão, por vontade de Deus que ela foi escrita e que ela foi propagada e que ela foi copiada e que ela faz parte da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, ela faz parte da nossa Bíblia nos dias de hoje. Então, por ser uma carta tão pessoal, por ser uma carta onde Paulo não tinha o interesse de falar ao público, ela mostra pra gente quem era Paulo, o que passava no coração de Paulo, quais eram as intenções de Paulo e como o evangelho afetava a vida de Paulo nas suas relações e nas suas decisões para com seus irmãos e para com a igreja. Amém. Como eu já falei para você, então Paulo está intercedendo por Onésimo. Quem era o Onésimo? Onésimo era um escravo fugitivo. Para que você entenda um pouco de como era o mundo antigo, e principalmente no primeiro século, a escravidão ela fazia parte do Império Romano. Havia mais de 60 milhões de escravos no primeiro século. Um exemplo desse grande número de escravos, por exemplo, era a Itália, do primeiro século. Mais de 90% da população da Itália era composta por escravos. Ou seja, a escravatura era algo normal, a escravatura era algo que fazia parte da vida dos irmãos. E ainda nesse momento, pela soberania de Deus, pela vontade de Deus, não havia ninguém ainda que lutasse contra a escravatura. Tal era a normalidade, tal era a concepção que as pessoas tinham em sua mente de que aquilo fazia parte da realidade. É óbvio que ela choca muito com vários princípios bíblicos, mas nem mesmo o apóstolo Paulo falou contra a escravatura. Essa carta, ela não é contra a escravatura, mas ela é para reger os relacionamentos também entre o escravo e entre o seu senhor, entre o seu senhor e entre o seu escravo. É interessante que a gente vai ver um pouquinho disso também. Como a escravatura fazia parte da vida do primeiro século de maneira geral, e o número de escravos era extremamente grande, devido ao medo de revoltas dos escravos, devido ao medo das lideranças, das pessoas que tinham seus cargos ali políticos e de administração das cidades, eles tinham muito medo de uma revolta, porque se houvesse uma revolta dos escravos, seria possivelmente uma tomada dos escravos do poder, porque era muito grande o número de escravos. Então, para que fosse evitada essa revolta, para que fossem evitados transtornos desse tipo, os escravos eram tratados com muita violência, absolutamente muita violência. O tratamento era totalmente desumano. Um comentarista bíblico chamado William Barclay, ele resume um pouco disso que eu estou falando para vocês com a seguinte frase a respeito dessa época. Ele diz que um escravo não era uma pessoa, um escravo era uma ferramenta viva. Existem relatos que alguns senhores de escravos chegavam até mesmo matar escravos apenas por diversão, apenas para mostrar a sua autoridade, para gerar medo nos outros escravos e assim evitar essas possíveis revoltas que levariam a outros tipos de transtorno. Então Onésimo, o escravo, vivia dentro desse contexto. E por algum motivo ele acaba fugindo de Filemão. Filemão, como eu já falei para vocês, e recapitulando agora, era um membro rico da igreja de Colossos. Colossos, aquela igreja para quem Paulo também escreve uma carta. Ele era um membro rico dessa igreja, possivelmente dono de outros escravos ou apenas de Filemão, mas ele era um dono de escravo, já que Onésimo fugiu de Filemão. Ainda dentro dessas possibilidades que a Bíblia nos dá, muitos comentaristas dizem que quando Onésimo foge de Filemão, ele subtrai, ele furta algum valor que fosse financeiro, algum bem material ou dinheiro propriamente dito. E aí, depois dessa fuga, ele empreende aí uma jornada e chega na cidade de Roma.
tentando, ali na capital do império, passar desapercebido, despercebido e viver uma vida de liberdade dentro daquela cidade mais movimentada, uma cidade com muito mais pessoas, uma cidade, vamos dizer, cosmopolitana, uma capital bem movimentada. Mas os seus caminhos, de alguma maneira, cruzaram com os caminhos de Paulo. Existem também algumas possibilidades de que Epafrás teria levado Onésimo para conhecer Paulo na prisão. E ali, na prisão, Paulo, como sempre, não perde tempo, mas evangeliza, mostra quem é Jesus para Onésimo, traz a palavra de salvação para Onésimo, gera esse rapaz, possivelmente, na fé, e ele aceita Jesus e tem a sua vida transformada. E agora, já que ele tem a sua vida transformada, ele passa por alguns processos na sua vida cristã, assim como nós passamos por vários processos. E dentro desses processos está o processo de acertar essa situação com o seu senhor, com o seu dono, com aquele que tinha uma legalidade, um direito de propriedade da sua vida. E por estar sendo tratado nesse processo cristão, agora ele precisa voltar até Filemon e acertar essa situação e viver a sua vida livremente, contando com qualquer consequência que isso pudesse acarretar. Será que Filemon perdoaria Onésimo? Será que Filemon escutaria as orientações ou o pedido de Paulo nessa carta? Era um risco que Onésimo corria, mas por ser um cristão agora transformado, regenerado, ele entende que ele precisa passar por esse processo e ter a sua vida sem pendência alguma para viver aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E você, tem pendências na sua vida? Você tem passado por esse processo de transformação diária? É preciso que nós, como servos do Senhor, tenhamos as nossas vidas sem pendências, sabe? Uma vida da qual ninguém pode apontar para nós e trazer alguma culpa, trazer alguma pendência que nós tenhamos. Já fica o primeiro desafio para você, já fica a primeira aplicação. Tenha uma vida sem pendências. Você é um filho de Deus. Houve uma morte do Filho de Deus por você, para que você tivesse uma vida sem pendências e assim pudesse levar o Evangelho, levar essa palavra a outras pessoas, para que elas conheçam esse amor que alcançou você um dia também. Ok? Como procederemos agora, meus queridos? Nós vamos reler mais uma vez o texto e, através dessa releitura, alguns blocos de texto, de versos, eu vou ler com vocês mais uma vez, eu estarei expondo e já fazendo as aplicações possíveis para as nossas vidas no dia de hoje, deixando bem claro para você que eu não tenho a mínima pretensão de esgotar o estudo da carta de Filemon, ok? Eu não sou um erudito, eu não tenho essa capacidade, mas estarei trazendo aquilo que pude estudar aqui, aquilo que o Espírito Santo confirmou no meu coração para a gente participar com vocês, ok? Não vamos perder muito tempo, então eu quero que você releia comigo dos versos 1 ao verso 3. Vamos juntos? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A carta, como você sabe, ela é endereçada a Filemon. Mas existe uma saudação nessa carta que possivelmente seja uma saudação familiar. Existem aí notícias ou estudos dos mais eruditos de que Áfia possivelmente seria a esposa de Filemon. E o Arquipo possivelmente seria o filho de Filemon. E Paulo, interessantemente, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Se você perceber nas outras cartas que Paulo escreve, em algumas delas, ele se apresenta como o apóstolo, Paulo apóstolo. Mas nessa carta ele prefere se chamar de prisioneiro de Cristo. É interessante a gente notar que Paulo se coloca como prisioneiro porque ele quer descer a situação do assunto que ele vai tratar. Ele vai tratar de um escravo, ele vai pedir por um escravo. Então ele se coloca como
prisioneiro de Cristo. Ele quer descer ao patamar do assunto que vai ser tratado. E Paulo também mostra que o pedido que vai ser feito agora vai ser feito por alguém que tem entregue a sua própria vida. Ele escreve, nós já sabemos, Filemão, enquanto começava a ler essa carta, não sabia o conteúdo dela, iria ficar sabendo 2 minutos depois aí que lesse o texto todo, mas ele não sabia que isso se tratava de um pedido. Ele não sabia que Paulo ia interceder pelo seu escravo fugitivo. Mas então Paulo começa se chamando de escravo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, Filemão, quem vai pedir algo para você é um prisioneiro de Cristo. É alguém que está preso por conta do Evangelho. Não é alguém que nunca entregou nada, não é alguém que nunca fez nada pelo Evangelho, não é alguém que só sabe pedir, não é alguém que abre a boca só para pedir. Não, pelo contrário, eu estou aqui preso. Eu estou preso por conta do Evangelho. Qualquer coisa que eu peça para você agora não se compara àquilo que eu tenho feito, porque eu sou prisioneiro de Cristo. Percebe isso? Paulo, então, ele se coloca como um prisioneiro, como alguém que vai fazer um pedido, e não é alguém que está fazendo um pedido com as mãos vazias, não. Pelo contrário, é alguém que está fazendo um pedido após ter entregue a sua vida por conta do Evangelho. É alguém que está fazendo um pedido porque tem mérito para pedir, não se trata de um pedinte que não tem mérito algum. Não é esse o caso de Paulo. Pelo contrário, ele se apresenta como prisioneiro, aquele que agora está preso, escreve uma carta em favor de um escravo. Com isso fica a minha primeira aplicação. Você já parou para pensar como tem sido o seu relacionamento com Deus, a sua oração, a sua expectativa para o reino de Deus? É triste quando eu paro para pensar a respeito da minha própria vida e analisando também de maneira fria a Igreja de Jesus de uma maneira geral. Você já percebeu que na maioria das nossas orações, quando nos reunimos como igreja, quando nos reunimos numa reunião de oração, a maioria das nossas orações elas vêm acompanhadas de pedidos. A maioria das nossas orações elas vêm regadas de necessidades que nós colocamos para Deus. A maioria das nossas orações elas vêm cheias de me ajuda, me dá, olha para mim, veja a minha causa, veja a minha situação, olha o que eu estou passando. Você já percebeu isso, querido, querida? Isso é uma realidade no nosso meio. E olhando para a vida de Paulo e olhando para esse texto, eu fiquei pensando, quem dera a Igreja de Jesus, quando fosse orar, as suas orações partissem de corações e de pessoas que mais entregassem e menos pedissem. Nós vivemos um momento onde nós temos sido afligidos por conta desse vírus que tem feito parte da nossa época e da nossa história. E nós tivemos a nossa comunhão cerceada ou disciplinada por coisas que não existiam antes. Nós tivemos a nossa vida praticamente cercada dentro de casa. E nós nos abatemos e começamos a pedir, pedimos por cura, pedimos por libertação, pedimos por provisão. Mas você sabia que mesmo nesses tempos você pode oferecer? Você pode oferecer oração, você pode oferecer gratidão, porque a história está nas mãos de Deus. Nada do que tem acontecido no mundo, na história, no país e na sua vida fugiu do controle das mãos de Deus. Você pode dizer um amém aí onde você está? A sua vida, querido e querida, ela faz parte de um propósito eterno. Você está nas mãos de Deus. E observando a vida do nosso irmão Paulo, nós podemos ter isso como exemplo. Vamos oferecer mais. Você pode tentar fazer esse desafio de oferecer mais do que pedir, oferecer mais e pedir menos, assim como Paulo entregou a sua vida toda ao Evangelho e agora ele vai fazer um pedido para alguém, um pedido de alguém que tem oferecido muito a Jesus. Esse foi o nosso primeiro ponto, e o nosso primeiro ponto, então, para aqueles que gostam de anotar é: ofereça mais e peça menos. Ok? Vamos para o ponto 2. Para você não ficar tão ansioso, eu vou ser bem rápido, mais uma vez eu digo. Nós temos 6 pontos, mas eu prometo para você que a gente não vai demorar tanto, tá bom?
Segundo ponto, vai ser do verso 4 a do verso 7. Qual é o título desse segundo ponto? Contente-se com a dinâmica do reino de Deus. Dinâmica aqui eu quero dizer movimento. Contente-se, fique alegre. Deixe o seu coração ficar alegre com aquilo que Deus está fazendo na sua igreja e na história, com o movimento do reino de Deus. Então contente-se com o movimento e com a dinâmica do reino. Vamos ver os versos do 4 a 7. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você nas minhas orações. Paulo aqui está falando de Filemão. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, meu irmão, tem reanimado o coração dos santos. A vida de Filemão, ela é um motivo de agradecimento nas orações de Paulo. A fé e o amor de Filemão, que Filemão tem pelos irmãos, é algo que traz regozijo ao apóstolo. Ele diz, olha, eu fico muito feliz, porque eu tenho notícias dos irmãos da igreja, e eu sei que a sua fé, eu sei que a sua caminhada, eu sei que a sua história, eu sei que o seu estilo de vida tem gerado muita alegria para esses irmãos, muito regozijo na fé, e isso também alegra o meu coração. A intercessão que Paulo faz por Filemão, ela é muito interessante, porque ele não ora por benefícios materiais, ele não ora por prosperidade, ele não ora por um engrandecimento de algo material, mas ele ora para que o testemunho do relacionamento de Filemão com Cristo seja cada vez mais eficaz. Paulo intercede para que Filemão tenha cada dia mais um relacionamento estreitado com Cristo, de tal maneira que o seu testemunho, de tal maneira que a sua vida, ela consista em gerar benefícios para aqueles que estão próximos a Filemão. O fato de Filemão reanimar o coração dos irmãos é benefício para Paulo. Você já percebeu isso? Paulo, ele diz que é um benefício para ele diz que fica alegre, feliz, contente, cheio de gozo e de alegria, porque a vida de Filemão tem reanimado o coração dos irmãos. A maturidade de Filemão traz essa alegria e conforto a Paulo. O reino de Deus e a movimentação desse reino através das pessoas deve gerar contentamento aos nossos corações. A igreja tem se movimentado e isso precisa gerar em nós esse contentamento. Hoje, por exemplo, nós estamos juntos aqui através da tecnologia. O meu celular, aqui na minha casa, no meu quarto, no meu cantinho de estudo, me permite agora estar entrando na sua casa e a gente está podendo compartilhar a palavra de Deus. O reino está se movimentando. Você entende o que eu quero dizer? E o reino, ele pode continuar se movimentando. Sabe, existem várias coisas que você pode fazer, mesmo que com a sua movimentação não sendo a mesma, mesmo com os seus contatos não sendo o mesmo, o reino de Deus pode se movimentar através de você. Nada impede de que durante essa semana você telefone para alguém e interceda pela vida dela. Nada impede que nas suas orações você agradeça porque a igreja está viva. A igreja avança, a igreja permanece avançando porque existe um poder que rege e que faz a igreja preservar e ser perseverante nesses tempos. E esse poder é o poder do nome de Jesus. Você pode falar um amém na sua casa? O poder do nome de Jesus é quem faz com que nós estejamos aqui hoje, mesmo separados fisicamente, mas o Espírito Santo, aquele que está aí agora com você e aquele que está aqui agora comigo, ele está nos ligando. Então veja, isso é um motivo de contentamento com a dinâmica, com o movimento do reino de Deus. Então, se você tem ficado triste porque a igreja não pode estar cheia, porque você não pode dar um abraço no seu irmão ao término do culto de domingo, ei, não fique triste, isso tem tempo, isso faz parte de um propósito, isso está nas mãos de Deus, o reino de Deus está se movimentando, novos talentos estão sendo aprimorados, algum grupo de irmão precisou trabalhar para que essa filmagem, esse culto chegasse até você, então pessoas têm crescido nos seus dons e nos seus talentos,
Talvez essa mensagem que fosse para ficar presa nas quatro paredes da igreja num domingo, ela pode ser compartilhada para diversas casas, ela pode ser compartilhada para diversos lugares do mundo. Você já pensou nisso? Então, alegre-se, contente-se, gere contentamento no seu coração. Eu sei que esse é um desafio. Eu não quero dizer aqui que eu tenho permanecido bem, muito alegre em todos esses dias, mas essa palavra, ela precisa mover os nossos corações nesse sentido. Essa palavra precisa fazer com que nós entendamos que a mão de Deus tem regido toda essa situação. E hoje nós estamos aqui porque o reino de Deus permanece dinâmico e permanece avançando. Amém? Vamos para o ponto 3, então, queridos. O ponto 3, para aqueles aí que estão anotando, então, é busque maturidade e confie na soberania de Deus. Dos versos 8 ao verso 10. Vamos ler? Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo entende, queridos, que ele pode fazer um pedido para Filemão. E ele entende isso baseado na maturidade de Filemão, baseado nesse relacionamento que já foi estabelecido entre eles dois e principalmente pelos frutos que Paulo observou na vida de Filemão. Ele observou Filemão alguém que encoraja os irmãos na fé. Ele observou Filemão alguém que faz com que o coração dos seus irmãos se encha de alegria pela vida dele. Paulo observa que Filemão é um servo de Deus maduro. E esse nível de maturidade permite que ele então possa fazer um pedido. Permite que ele então possa se achegar a Filemão através de um pedido. E não com uma autoridade apostólica. Mas ele agora chega com um pedido, porque ele entende, eu não preciso dar uma carteirada, eu não preciso me colocar agora como Paulo apóstolo, eu não preciso dizer, olha, eu estou te dando uma ordem. Não, ele não faz isso. Paulo prefere fazer um pedido, um apelo com base no amor. É isso que a gente encontra no verso 9. O amor, queridos, ele deve ser o ponto de partida de toda intenção cristã. O amor é o que diferencia o nosso relacionamento com Deus de uma simples religiosidade. O amor é que diferencia a obrigação de ir a um culto nos dias de domingo do que o relacionamento baseado no amor, baseado numa intenção de permanecer com o Pai, baseado numa intenção de ouvir aquilo que Deus tem para falar ao meu coração. Então é a esse amor que Paulo apela. Ele não dá uma carteirada, ele não emite uma ordem a Filemão. Pelo contrário, ele testa essa maturidade que ele já observou. Ele coloca agora uma possibilidade de Filemão exercitar a sua maturidade, exercitar o seu amor, exercitar esse entendimento da soberania de Deus na vida de todos eles. O amor deve ser o ponto de partida de toda atitude sua. Não faça nada por obrigação, não faça nada por religião, mas sonde o seu coração e permita com que o amor seja aquilo que mova você a fazer as coisas no reino de Deus, a fazer as coisas na sua casa, na sua família. Esse é um desafio diário, esse é um desafio que deve fazer parte da vida de todo servo, de toda serva de Deus. Mas observe, sonde, não deixe que a obrigação seja o seu Senhor, não deixe que o cumprimento de simples metas seja aquilo que te direcione. É importante que a gente tenha um planejamento, sim, é importante que a gente tenha uma meta, sim, mas é importante que toda a intenção ela nasça por conta de um amor que nós temos por aquele que nos salvou, por conta de uma gratidão que move os nossos corações e que faz a gente continuar firme. Então, que o amor seja aquilo que mova o seu coração. Querido, no verso 10, Paulo diz que Onésimo é um filho dele, é um filho espiritual gerado na prisão. Veja só, a soberania de Deus, queridos, é uma arma poderosa para manter a sua vida e a minha vida produtivas. Veja bem, Paulo estava preso. Paulo não estava de quarentena como nós estamos. Paulo estava preso, encarcerado. E nós não estamos presos, nós estamos com a nossa liberdade restrita, ou talvez direcionada, ou talvez planejada por conta de uma situação diferente que nós vivemos.
Mas eu arrisco dizer, querido, que as prisões de Paulo, elas foram muito mais produtivas do que a nossa liberdade. Você já viu quanto esse irmão querido produziu? Você já viu quanto esse irmão querido foi capaz de ser instrumento de Deus dentro das cadeias? As cartas que ele escreveu, Filipenses, uma carta da prisão também. Paulo escreveu a palavra de Deus enquanto estava preso. E aqui nós temos um exemplo vivo disso, de que enquanto estava preso, ele evangelizava, ele pregava a palavra, ele era instrumento de Deus para a conversão de pessoas. Onésimo foi um desses que se converteu na prisão, Paulo expondo o evangelho na prisão. Então entenda uma coisa, Paulo entendia a soberania de Deus. Paulo entendia que ele estava preso e que ele era prisioneiro de Cristo. Veja como ele começa a carta no verso 1. Ele não diz Paulo, prisioneiro de Roma. Ele não diz Paulo, prisioneiro dos judeus. Ele não diz Paulo, prisioneiro da situação. Ele diz Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele entende que se ele está preso agora é porque é a vontade de Deus. Ele entende que estar preso agora não é um castigo. Ele entende que estar preso agora é a mão de Deus trabalhando em sua vida, para que ele também fosse instrumento de Deus nas nossas vidas hoje. Mantenha-se produtivo, entenda a soberania de Deus, entenda que a sua vida faz parte de um plano e de um propósito maior. Não deixe as circunstâncias te travarem, te prenderem e, de certa maneira, te matarem aí onde você está. Não. Negue-se a morrer espiritualmente, negue-se a não dar mais frutos, negue-se a permanecer improdutivo, mas faça hoje mesmo, um propósito com Deus de permanecer produtivo, mesmo em tempos difíceis, porque você conhece a soberania de Deus, você sabe que a sua vida está nas mãos dele. Então não fique improdutivo, não fique parado. Pelo contrário, renove-se do amor, renove-se das misericórdias do Senhor e saia, não só da sua casa, mas porque nós estamos restritos ainda, não entenda mal isso, mas saia dessa prisão que talvez você mesmo colocou para você. Viva com intensidade da maneira como você pode viver hoje. Já que você não pode sair, viva com intensidade dentro da sua casa, restabeleça os seus laços, os seus vínculos, a sua leitura, a sua vida de oração. Mas entenda, Deus está no controle, e esse entendimento deve cair nas nossas mentes e dar uma paz e dar um entendimento de que, então, se isso é a vontade de Deus, o que eu posso fazer agora? Se essa é a vontade de Deus, como eu posso produzir agora? E Ele, através do seu Espírito Santo, vai trazer essa revelação e esse entendimento para você. Amém, queridos? Ponto 4, estamos chegando ao final. Ponto 4, nós vamos ler o verso 11 e 12, o ponto 4 eu coloquei como um título aqui, seja progressivamente transformado. O que eu quero dizer com isso? Que através do texto nós podemos ver que a transformação através do Evangelho é uma transformação que não tem fim. Ela permanece desde que nós estejamos firmes e procurando esse crescimento em Cristo. Esse crescimento ele não para. Então, ai daquele, ai de mim, ai de você, se acharmos que já chegamos a um ponto de maturidade que não necessitamos crescer mais. Pelo contrário, você precisa crescer, eu preciso crescer, nossos líderes precisam crescer. Então, isso é algo que nós precisamos entender. Nós precisamos ser progressivamente transformados à imagem de Cristo. Vamos ler os versos 11 e 12. Ele antes era inútil, mas agora é útil. Paulo está falando de Onésimo agora para Filemão. Tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se estivesse enviando o meu próprio coração. Paulo faz uma brincadeira com o nome de Onésimo. É interessante, eu vou explicar isso para você. Onésimo, na verdade, significa útil. Esse é o significado no nome Onésimo. E esse nome Onésimo não era um nome tão incomum, não. Muitos escravos tinham esse nome. Imagina você, um senhor de escravos daquela época, fez a aquisição, comprou 100 escravos.
Já pensou quanta criatividade que era necessário para dar nomes? Porque eles mudavam os nomes dos escravos, não permaneciam com o nome que ele vinha na maioria dos casos, com seu nome de origem. Então ele nomeava, ele dava nomes, e por diversas vezes eles davam o nome de Onésimo, que significa útil. Então era como se ele dissesse: esse é uma ferramenta útil, esse escravo é alguém útil para mim, essa pessoa é útil. Então Onésimo era um nome muito comum. Então Paulo agora é como se ele estivesse falando assim: olha, o útil lhe era inútil, mas agora ele é útil novamente, tanto para mim quanto para você. Paulo brinca com essas palavras e ele mostra o seguinte com essa brincadeira, queridos, que não existe vidas irrecuperáveis. Não existe. Paulo agora está dizendo: lembra desse cara, lembra de Onésimo, lembra desse homem, ele foi inútil, ele roubou você, ele furtou, ele fugiu de você, por um momento ele foi inútil, mas agora, porque ele é transformado pelo poder de Jesus, ele é útil para você, ele é útil para mim, eu mando ele para você agora como se ele fosse o meu próprio coração. Veja a que ponto chega uma pessoa transformada pelo poder da palavra, de um escravo fugitivo a alguém querido pelo apóstolo Paulo, alguém que era útil. Com isso, pense uma coisa: não existe vida irrecuperável. Sabe? Você está orando por alguém, você tem aí na sua casa alguém que você olha hoje e fala: meu Deus, eu não consigo imaginar essa pessoa transformada. Talvez Filemão jamais imaginasse ver novamente Onésimo transformado, mas através do poder transformador de Jesus, não. Você entende? Não existe vida irrecuperável. O comentarista Champlin, que escreveu esses comentários aqui, ele vai dizer que a transformação de caráter é uma condição absoluta do convertido e ela é sempre aprimorada com a santificação em progressão. Ou seja, as nossas vidas, elas precisam ter essa transformação de caráter constante. E a gente observa isso agora através dessa carta. Não existe vida irrecuperável. A sua vida não é irrecuperável. Talvez de repente você está também num momento ruim, pensando que está improdutivo, que não está fazendo aquilo que Deus quisesse, mas hoje mesmo é dia de mudar. Hoje mesmo é dia de pensar diferente. Hoje é dia de absorver essa palavra e tomar uma nova postura. Porque não existe vida irrecuperável. Amém, queridos? Vamos para o ponto 5? Ponto 5. Esteja disposto a renunciar. O verso 13 ao verso 17 diz assim, vamos ler rápido. Gostaria de mantê-lo comigo para que ele me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Queridos, o Evangelho ele sempre vai nos levar a fazer escolhas e escolhas de renúncia. No Evangelho, todos nós corremos o risco de renunciar a alguma coisa. O Evangelho, eu penso que é uma escola da renúncia. Veja o que acontece nesse caso. Paulo, quando manda de volta Onésimo, levando essa carta para Filemão, ele está correndo o risco de perder Onésimo. Ele está correndo o risco de perder esse rapaz que estava auxiliando ele muito agora. É um risco que ele corria, ele não sabia qual seria a reação de Filemão. Filemão poderia reter o seu escravo com ele. Filemão poderia matar o seu escravo, porque essa era a punição para escravos fugitivos. Mas Paulo, por conta do Evangelho, está disposto a renunciar. Ele diz, olha, eu vou mandar você lá para você acertar a sua vida. Vai e leva essa carta e acerta a sua vida. Mas é um risco que ele corria. No Evangelho, nós sempre corremos o risco e sempre precisamos renunciar a alguma coisa. Veja bem, Onésimo poderia levar essa carta agora e perder. Então é isso. Nós sempre, absolutamente sempre, precisamos lembrar que o Evangelho é uma escolha de renúncia. Afinal de contas, nós nos espelhamos e temos que nos espelhar naquele que era Deus e renunciou ser como Deus para se fazer um de nós e ensinar
que fazemos parte de uma escola de renúncias. Eu tenho visto muitas pessoas levantarem diversas bandeiras nas redes sociais, e levantarem causas e trabalharem de uma maneira muito forte até. A grande dificuldade que algumas pessoas encontram é de entender que para levantar qualquer bandeira, meu querido e minha querida, o nosso coração precisa estar rendido. Só levanta a bandeira, só fala em nome de alguma coisa aquele que tem o seu coração rendido em nome de Jesus. É óbvio, eu estou falando nesse sentido de pessoas cristãs, de pessoas que entendem o sacrifício de Jesus na cruz. Não adianta você levantar uma causa sem que o seu coração esteja rendido. Renda primeiro o seu coração a Cristo, saiba que o Evangelho é uma escola de renúncia e depois sim você está apto para levantar qualquer bandeira, porque o seu coração, a fonte de todas as suas intenções, já vai estar rendido no altar de Deus. E esse é o princípio de toda a intenção, de todo o ministério, de tudo aquilo que a gente deseja fazer, de toda a bandeira que a gente deseja levantar. Amém? Vamos para o último ponto, ponto 6. O ponto 6 é o ponto que dá o nome dessa mensagem, né? Ponha na minha conta. É uma expressão que Paulo usou, se colocando no lugar de Onésimo. Enquanto Onésimo foge devendo, enquanto Onésimo se acha um fugitivo devedor, Paulo coloca essa situação de que, se necessário fosse, que Filemon colocasse tudo aquilo que ele devia na conta de Paulo. Vamos ler os versos 18 e 19? Eu, Paulo, lhe escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Paulo diz isso, que Filemon devia a própria vida a ele, porque muito possivelmente Filemon foi convertido através do ministério de Paulo. Então é como Paulo está jogando com as palavras e dizendo: olha, a tua salvação, a tua vida eterna, você deve a mim, porque eu te falei de Jesus, eu te falei da salvação, eu te falei do Evangelho. Mas ele vai além disso, ele coloca que o perdão que Filemon daria a Onésimo não tornaria nula a dívida que Onésimo tinha com Filemon. Então é muito interessante que Paulo não nega esse direito a Filemon. Ele diz: olha, você pode perdoá-lo e eu sei que ele deve alguma coisa para você. E isso que ele deve para você, ponha na minha conta. Paulo está dando um grande exemplo aqui do que na teologia a gente chama de doutrina da imputação. Sabe o que é a doutrina da imputação? É quando algo é colocado na conta de alguém sem que aquele alguém devesse algo. Conhece alguém que fez isso? Conhece alguém que fez isso na cruz? Conhece alguém que se fez pecado na cruz para que aqueles que eram pecadores pudessem receber justiça daquele que era só justiça? Foi isso que Jesus fez por nós. Ele não devia absolutamente nada, mas na cruz do Calvário, ali ele é como se ele desse um grito: põe na minha conta, e todos os pecados, todo o pecado da humanidade, todos os seus pecados, os meus pecados foram colocados na conta de Jesus. E aquele que não devia nada absorveu todos os pecados. E aquele que tinha toda a virtude e toda a justiça nos justificou através do seu sacrifício. É lindo esse exemplo de Paulo, é lindo essa colocação de Paulo: ponha na minha conta. Ele se compromete mais do que com palavras. Esse é o ponto 6. Comprometa-se não só com palavras. É o que Paulo fez, ele coloca algo a mais, ele apenas não diz que, ele apenas não pede, mas até nesse sentido agora ele fala: olha, eu pago, eu escrevo de próprio punho, eu pagarei. Paulo não desconsidera a reparação financeira. Ele se compromete em pagar a conta que era responsabilidade de Onésimo. Você tem se colocado à disposição de pagar a conta de alguém? E aqui eu não digo simplesmente pagar a conta financeira. É óbvio que nesse tempo de pandemia, graças a Deus, ele tem tocado muitos corações de pessoas e outras pessoas têm abençoado financeiramente a obra e até mesmo outras pessoas. Isso tem sido lindo nos tempos que nós vivemos.
Mas eu não estou falando aqui só de finanças, não. Você pode colocar alguma coisa na sua conta dos seus irmãos, você pode colocar seus irmãos em oração, você pode servir os seus irmãos de alguma maneira, você pode abençoar a vida dos seus irmãos de uma maneira que você ainda não abençoou. E isso também é uma forma de dizer, olha, põe na minha conta, eu vou estar orando por você nesse sentido. Põe na minha conta, eu quero te ajudar nessa situação que você está vivendo. Põe na minha conta, eu quero ser o seu parceiro nessa caminhada. Põe na minha conta, eu quero compartilhar contigo as nossas vidas e assim a gente poder crescer junto no conhecimento e na sabedoria de Deus. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão muito cansadas de palavra, palavra, palavra. Muitas palavras têm sido jogadas ao vento. E o que tem feito diferença realmente são as pessoas que se comprometem mais do que com palavras. Eu espero que você seja uma dessas pessoas. Eu espero que você se lembre que as palavras elas têm muito efeito, mas as atitudes elas demonstram a intenção do nosso coração. Eu queria terminar dizendo algumas coisas a respeito daquilo que a gente viu aqui da carta de Filemon. A carta de Filemon, acima de tudo, ela fala da soberania de Deus. Deus foi soberano em permitir o encontro de Onésimo com Paulo, Deus foi soberano em permitir até mesmo a fuga de Onésimo de Filemon, e Deus foi soberano para permitir o encontro dessas três pessoas. Um ex-perseguidor do Evangelho, um ex-escravo fugitivo e um dono de escravos que talvez não fosse tão misericordioso quanto pudesse ser agora que era convertido. Perceba as pessoas se encontrando através da soberania de Deus e por conta do Evangelho têm a oportunidade de partilharem as suas vidas. A transformação do Evangelho é capaz de gerar esses vínculos e é capaz de transformar todos os indivíduos. Não existem pessoas irrecuperáveis, não existem, lembre-se disso. Cresça no conhecimento da graça, na intimidade com o seu Deus. Lembre-se que Ele é soberano. Essa carta nos convida a termos um envolvimento prático com o reino de Deus, a não andarmos só com palavras. E lembre-se de uma coisa, todos nós somos onésimos. Todos nós éramos fugitivos do nosso Pai, todos nós éramos devedores de algo, todos nós éramos pessoas que andávamos errantes, mas a palavra dele nos encontrou, trouxe cura aos nossos corações e por isso nós temos a oportunidade de vivermos uma santidade progressiva, uma santidade que cresce e com isso nos leva a um amadurecimento e nos faz parecer a cada dia mais com Jesus. Era isso, queridos, que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero de verdade, a minha oração é que essa palavra possa gerar de alguma maneira frutos na sua vida e crescimento e edificação para a igreja e para o corpo de Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida e eu espero ansiosamente o momento em que a gente possa estar mais uma vez juntos no templo para partilharmos juntos a palavra e também a comunhão. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa te guardar nesses tempos difíceis, mas que você entenda que esse tempo não fugiu do controle de Deus. E você pode sim permanecer produtivo, permanecer ativo, mesmo vivendo nesses tempos que nós vivemos. Afinal de contas, Paulo continuou produtivo e ativo, mesmo dentro de uma cadeia. Então, vamos olhar para esses exemplos de homens que foram transformados pelo poder da palavra de Deus e entender que eles viveram isso porque houve uma transformação a partir do poder do Senhor Jesus. É esse mesmo poder que pode trabalhar na sua vida e na minha vida no dia de hoje. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pela vida da Igreja Batista Nova Sião, e eu peço que os meus irmãos sejam edificados por essa palavra. Eu peço que eles entendam, Deus, que é melhor a gente oferecer para o Senhor do que só pedir. É melhor termos uma vida de oferecer, Deus. Peço que o Senhor os ajude, Deus, a entender e a viver uma vida de alegria com a dinâmica do reino, uma vida onde nós entendemos que o Senhor está se movendo nesse tempo, dentro das nossas casas. Isso é motivo de alegria.
Ajuda-nos a termos um comprometimento com a santidade progressiva. Não deixa a gente se sentir satisfeito com o ponto em que chegamos, mas ajuda a gente a querer cada dia mais crescer no conhecimento do Senhor e da Tua Palavra. Ajuda a gente, por favor, Deus, a cada dia mais querer parecer contigo e entender que o Evangelho é uma escola de renúncias. Ajuda a gente a não pensar que o Evangelho é um lugar onde a gente sempre ganha, mas ajuda-nos a entender também que nós corremos o risco de renunciar a cada dia. Por favor, Deus, e por fim, nós te pedimos em nome de Jesus que a Tua graça, a tua santificação, a Tua mão de poder, Deus, possa nos levar a cada dia mais, Deus, não termos uma vida apenas de palavras, mas uma vida onde as atitudes santificadas, onde as atitudes trabalhadas pelo Senhor nas nossas vidas sejam os nossos frutos de justiça. Obrigado por esse tempo e por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, queridos, e até uma próxima vez, onde estaremos juntos aí. Deus abençoe a vida de cada um. Um beijo, Deus abençoe. No Senhor. Pois tem me dado razão para viver. Viver é Cristo e morrer é lucro. E o privilégio de amar e servir, mesmo que isto envolva dor e sofrimento. Alegrar-me-ei, 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 alegrar-me, alegrar-me-ei, 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 alegrar-me, alegrar-me, alegrar-me-ei no Senhor. Pois tem me dado razão para entender que Ele me ampara em qualquer momento. Sua palavra me faz compreender que em meio às provas prova o seu sustento. Alegrar-me, alegria verdadeira, pura qual criança. Ela corre, ela brinca, mas jamais se cansa. Passa o dia e noite adentro, firme confiança. Não se acaba, se renova, doce esperança. Alegria verdadeira, pura qual criança. Anda, corre, ela brinca, mas jamais se cansa. Passa o dia e noite adentro, firme confiança. Não se acaba, se renova, doce esperança. Alegria verdadeira, pura qual criança. Anda, corre, pula e brinca, mas jamais se cansa. Passa o dia e noite adentro.